pequena insignificância de tentativa de sabedoria e de descobrir e desvendar o que é melhor para mim mesmo. Eu olho esse texto que o próprio Cristo está usando ali para ministrar, dizendo de dois exemplos, de duas pessoas, e eu fico olhando e me questionando, Senhor, nessa equação, onde que eu estou? Qual o argumento que eu sou dessa fórmula? Porque, meus irmãos, o texto nos expõe que existiam duas pessoas. E essas duas pessoas foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Logo, nesse começo do texto, nós já podemos entender que quando uma pessoa ora de si para si mesmo, é algo que não está nem chegando aos céus, digamos assim. É algo que não está nem subindo ao coração de Deus como cheiro suave. Não porque as palavras não são bonitas ou porque são bonitas demais, mas por conta da sinceridade e verdade do coração. Ele orava de si porque ele fazia questão de mostrar o quanto ele era bom. Olha como eu sou bom, ó Senhor. Eu te dou graças. Ele começa agradecendo a Deus, né? Eu te dou graças. Olha que legal. Começou a frase, a oração dando graças a Deus. Porque eu não sou como tais pessoas. Engraçado, né? Ele dá graças a Deus por causa das benevolências dele mesmo. Olha como eu não sou roubador, como eu não mato ninguém, como eu dou o meu dízimo, como eu sigo a minha cartilha corretamente. Eu não sou nem como este publicano. Imagina ele falando, eu oro bem, oro bonito. E ele está ali, eu não sou essa pessoa, eu dou graças ao Senhor, porque eu sou muito bom. E meus irmãos, isso é muitas vezes uma realidade da minha vida, da nossa vida no dia a dia. Mas Guilherme, eu não falo isso daí, eu não fico proclamando aos quatro ventos que eu sou muito bom. Os mais próximos de mim deram uma risadinha, mas quando eu falo é brincando. Eu sei que eu não sou tudo isso. Olha lá, minha mãe, a Maísa e a Maera torceram o nariz, é brincadeira, gente. Ó. Mas brincadeiras à parte, muitas vezes as nossas atitudes no dia a dia mostram o quanto nós confiamos em nós mesmos. E o como que o nosso senso de justiça está baseado naquilo que a gente faz. Porque na nossa cabeça, já diria o amigo de um amigo meu, né? Na minha cabeça, eu sou o melhor. Na nossa cabeça, com as nossas atitudes, nós somos os melhores e nós fazemos tudo corretamente. E por causa disso, nós somos justos. Esse era o pensamento do fariseu. Mas o publicano, ele estava em pé e longe. Ele não conseguia nem levantar a cabeça para os céus. Ele não conseguia nem orar assim. Mas ele só conseguia bater no peito, esmurrar aquele corpo dizendo, tem pena de mim, Senhor, tem misericórdia, que eu sou pecador. Irmãos, eu acho que aqui é um pressuposto muito importante para nós entendermos o significado da obra da cruz nas nossas vidas. É entender que independente daquilo que nós façamos de bom, das qualidades que nós temos, que são verdadeiras, nós somos pecadores. Essa é a realidade. O problema de tudo isso não é você ser bom em certas coisas ou você fazer as coisas certas. Afinal, não é porque eu sei que Jesus me justificou que eu vou viver de qualquer jeito. Vou sair por aí roubando, xingando, fechando os outros no trânsito, sendo um carrasco. Afinal, eu sou pecador mesmo, vou viver de qualquer jeito. Não, nós temos que buscar o melhor. Não pela nossa força, mas por causa de Cristo. Nós vamos ver isso mais à frente. Porém, reconhecendo sempre que nós somos falhos e miseráveis. E é por isso que a gente está aqui. Se você veio aqui hoje, talvez encabulado, olha um termo do século passado, encabulado, né? Envergonhado, ou pensativo, aqui não é um lugar que eu possa estar, porque eu não sou digno, eu sou pecador.
bem-vindo aqui à reunião dos mais pecadores dos pecadores, né? Todos nós somos falhos. E é por isso que nós estamos aqui. Não porque esse lugar que está completando 6 anos, não esse lugar físico é muito antigo, nós estamos aqui há 2. Mas esse ajuntamento de pessoas completando 6 anos, a mística não está aí no lugar e tal. Mas o poder de Deus se manifesta no Evangelho através de pessoas que estão juntas buscando o mesmo propósito. Aqui é um lugar onde nós nos alegramos uns com os outros e choramos uns com os outros. Aqui é um lugar onde nós nos suportamos em amor. Aqui é um lugar, meu irmão, onde você pode confessar as suas lutas e dificuldades, porque não vai ter alguém que vai te julgar segundo a própria ótica, mas vai ter alguém que, olha, vamos olhar para a palavra, vamos ver o que a palavra diz e vamos orar junto, meu irmão. Olha, irmão, olhando para a palavra, eu quero te dizer, Jefferson, que eu também já passei por isso e eu luto com a mesma coisa, irmão. Então vamos orar nós dois? Porque a gente está lutando contra isso. Igreja é isso. Igreja é um lugar onde o corpo de Cristo está reunido, olhando para Ele. De pessoas que são orgulhosas, têm feridas e mágoas, mas está aqui sabendo que mesmo desse jeito, Cristo morreu por nós na cruz. E nós não nos aceitamos do jeito que somos. Nós não nos conformamos de ser tão maus, tão pecadores. Mas nós sabemos que nós não podemos fazer nada para mudar isso. Porque Cristo já fez. Então, por causa da consciência da obra de Cristo na cruz, nós caminhamos juntos, em unidade, perdoando uns aos outros. Uma família que vai se magoar às vezes, mas que vai perdoar. Que vai falar, ó, eu tenho essa luta, me ajuda a vencer isso daí, vamos orar junto. Estamos precisando de fazer uma mudança, vamos fazer uma mudança. Ou vamos comer uma pizza, vamos comer uma pizza. Mas vamos orar, vamos orar. Vamos estudar a palavra junto. Isso é igreja. E o publicano reconheceu que ele era pecador. E o fariseu estava confiando na força do próprio braço. Irmãos, o problema de nós confiarmos na força do próprio braço é que nós não vamos ter força para sustentar tudo aquilo que a gente quer sustentar. Como assim? Ah, eu fiz tudo certo. Eu estou tratando bem, lá no meu trabalho eu chego no horário, e aquela pessoa pisou no meu calo. Ela está errada porque eu não fiz nada de errado. Então ela não tem o direito de ficar chateada, mas eu tenho, porque ela está errada. Então eu vou sustentar isso, porque eu sou orgulhoso. Irmão, vai ser muito difícil você sustentar esse seu orgulho, porque isso vai corroer você. Ou todo mundo aqui, ou melhor, ninguém passou por isso, eu já passei. Muitas vezes passo pela tentativa de segurar as minhas verdades, mas aquilo acaba comigo porque é tão difícil. Agora, quando eu vou para os pés da cruz e falo, Senhor, eu estou me sentindo injustiçado, eu acho que a culpa foi do fulano, mas sustentar isso está tão difícil, ó, eu te entrego. E melhor ainda, se o Senhor conseguir nos conduzir a ponto de chegar e falar, fulano, você fez isso, fez aquilo, mas eu não consigo sustentar esse orgulho. Eu te perdoo, peço perdão e vamos viver a nossa vida. É muito difícil fazer isso sozinho, não é difícil? Por isso que nós estamos aqui. Ai, nossa, todo mundo aqui muito feliz, se dá super bem. Meus irmãos, a gente podia ter gravado a reunião da contribuição, quando a gente definiu o modelo de contribuição da igreja, há 6 anos atrás. Devia ter gravado aquela reunião, para mostrar assim para a galera, olha, o conselho da igreja. Mas nós estamos aqui, de mãos dadas, aprendendo uns com os outros e caminhando. Nós devemos nos apegar, meus irmãos, a Cristo e não ao nosso orgulho. Não à nossa marra. Guilherme, quais são os sinais que mostram que eu me apego à minha própria força? O meu próprio caráter, a minha capacidade de ser bom? Eu tenho obsessão por controle? Muitas vezes eu tenho ansiedade e medo, porque eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado. E aí tem 2 casos, ou eu me escondo por conta do medo, ou eu não vou demonstrar que eu estou ansioso, que eu tenho medo. Então eu vou manter a minha postura.
Muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar e entender aquilo que é de Deus. Nós praticamos a autojustiça. Nós damos vazão muitas vezes ao nosso desespero. E tudo isso muitas vezes, irmãos, infelizmente por causa da nossa humanidade, vem com a capa de humildade. Que louco isso, não é? Ué, Guilherme, tudo que você falou, se a pessoa é humilde, ela não tem isso. Depende se você ou se nós somos humildes segundo Jesus. Porque muitas vezes, não, eu faço bem, eu dou. Olha, eu dou a contribuição, o dízimo, mesmo sendo humilde. Mesmo passando por dificuldades, eu sou aqui, eu sou humilde. Eu ajudo todo mundo, a gente estava conversando esses dias sobre isso, né? Ah, eu sou humilde. Sabe a definição de humildade? E não é nem uma definição bíblica, eu peguei o significado. É a virtude de reconhecer as próprias limitações. Opa, já dá uma mexida. Porque se eu bato no peito que eu sou humilde, eu não estou reconhecendo a minha limitação, estou reconhecendo que eu sou humilde. Reconhecer que é humilde talvez já seja um sinal de não humilde, né? Faz sentido? Faz sentido? Não faz? Defeitos e qualidades, ou seja, a virtude de reconhecer as próprias limitações, defeitos e até mesmo as qualidades, porém sem vaidade ou necessidade de se sentir superior aos outros, ou necessidade de afirmação. Consciência real, ausência da vaidade e respeito. Irmão, se humildade está relacionada a saber quem somos, e se nós entendemos que Cristo morreu na cruz por nós, e que se nós entendemos que somos de Cristo, e olhamos para o Evangelho, nós sabemos que nós não somos nada. Nós somos maus. A origem nossa é mal, é maldade. Quer ver? Faz um teste. Tem os 2 Natãs que chegaram agora, tem o Levi pequenininho aí. Dia que o Levi, vou usar o exemplo do Levi, a Manu quando era pequenininha, vai usar minha filha, né, que aí depois o Alisson, não me processa, Alisson, é só um exemplo. Quando a Manu era pequenininha, estava comendo uma bolachinha, 2 assim na mão. E pega, filha, dá uma pro papai. Ela ficava revoltada. Não quer. O senso ali de autojustiça já estava nela. Não é verdade? É desde pequeno, tá na gente. Nós somos maus, irmãos. Mas que bom que Cristo nos ama. Mesmo sendo assim. Ah, se ele me ama mesmo sendo assim, eu vou continuar sendo assim. Já que ele me ama mesmo? Não. Se nós amamos a Cristo de verdade, nós obedecemos os mandamentos dele. Porém, na força do nosso braço não dá. E é aí onde vem a graça. A graça é aquele presente entregue a quem não merece ou não consegue fazer nada para merecer aquilo. O Senhor nos derramou graça. Ele morreu na cruz por nós, para esse bando de pecador, para que nós pudéssemos ser salvos e libertos do próprio mal que existe na gente por causa do pecado. E aí não tem nada que você pode fazer para merecer isso. Nada. Ninguém aqui merece, mas Deus é bom. E qual que é a chave para que essa realidade seja uma realidade na minha vida? É o arrependimento. Nós temos falado sobre isso. A escola bíblica hoje voltou a dizer sobre. Nós temos a próxima escola bíblica que vai falar sobre isso. É o arrependimento genuíno, verdadeiro. Diferente da impenitência, né, pastor? A impenitência, uma pessoa impenitente é aquela que sabe que está errada. Eu sei que eu estou errado, mas eu sou assim. Eu nasci assim. Gabriela. Não é verdade? Eu sou assim mesmo. O arrependimento não. É eu olhar para mim e falar, fiz cagada, eu estou arrependido. Sabe o que é legal, irmãos? Eu gosto de me expor, né? Porque, não é que eu gosto, mas eu me exponho porque para vocês não acharem que eu estou, tipo, falando assim. Não, são coisas que eu vivo. Dia 1º a gente teve a ceia, não foi? 1º de março, foi legal. A ceia aqui, irmãos, quando vocês quiserem participar da ceia, às 9h30 nós tomamos um cafezão, trocamos aquela ideia. Participamos da ceia como uma família, porque nós somos uma família. Teve a apresentação do Natan, o outro Natan. Tem 2 Natan, vocês já ouviram, né? Muito Natan. Mês de março aqui na igreja só apresenta Natan.
tá bom? Os outros meses muda. E aí, foi uma bênção, eu saí daqui bem, sabe assim? Nossa, que bênção. Passou segunda, na terça-feira, eu fui abastecer o carro e quase matei o frentista. Depois vocês perguntam para minha esposa, ó. Deu um rolo para pagar o negócio. E aí, eu entendi o que ele me falou, mas eu não gostei da forma que ele disse. Ô, maldita carne! E aí ele falou, eu falei de volta e deu ruim. Irmãos, no domingo eu estava aqui. Glória a Deus, irmãos. Somos corpo. Aqui bem ajustar. Eu preciso de ti. Na terça eu estava precisando dos irmãos para me ajudar a dar um coro no frentista, cara. Eu fiquei bravo. E aí beleza, eu fui, aí saí, levei minha esposa pro trabalho, meu filho pra escola, e aí a coitada da minha esposa, eu fiquei o dia inteiro mandando mensagem. Tô me sentindo lixo. Tô me sentindo lixo. Porque aquilo ali acabou comigo. Acabou. Eu, na minha racionalidade, eu acho que eu estava certo. Mas acabou comigo. Sabe? Acho que vocês entendem, né? É tão ruim esse sentimento de autojustiça, porque a gente faz a autojustiça, parece que na hora a gente está certo, mas depois você fica, cara, acabado. Você já se sentiu assim? De tipo, eu tô certo, puta, mas que saco, eu não queria ter brigado, eu não tô em paz, entendeu? A gente é ruim, irmão, a gente é ruim mesmo. Pode ser que eu saia daqui e fique bravo com alguma coisa. Se o almoço atrasar, eu com fome. Pode acontecer. Mas sabe a diferença? É não viver usando isso como muleta para falar que eu não posso mudar, entendeu? Não, eu sou assim mesmo. Não. Acho que viver a caminhada com Cristo é todo dia pôr a mão na consciência, no coração e falar, cara, Senhor, me perdoa, eu sou pecador. Olha como eu sou miserável, me ajuda a caminhar esse dia. A gente já morreu, né? Nossa carne já morreu, é verdade, mas a gente está aqui. A gente está livre do poder do pecado, mas a gente ainda não está livre da presença dele. Nossa carne é corrompida, nosso corpo é corrompido. E é uma luta diária, a gente vai caminhando, dia após dia. Provérbios 3, 5 a 7. Se você quiser abrir, Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Vou acompanhar com vocês aí na tela também, tá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Meu irmão, os sinais de pessoas que realmente confiam em Deus é paz no meio das incertezas. É uma vida de oração. E eu entendo como oração, a gente tem estudos sobre oração, acho que esses não estão gravados, porque a gente tratou na IBD, né? Mas a gente já estudou sobre oração. E oração, meu irmão, não é algo mecânico. Algo engessadão, sabe? Porque ali seria uma cartilha, e não é isso, oração é relacionamento com o Pai. Ontem a gente, no final, nosso irmão nos conduziu em oração e eu fiquei refletindo que foi uma bênção, a leveza daquele momento. Às 8h40, eu acordado desde as 6. Mas que bom, a gente ensaiou, graças a Deus. E foi leve. E eu tenho buscado orar assim. Trocando ideia, lógico, com respeito. Ele é Deus, eu sou um ser humano. Com reverência e temor, mas com sinceridade, com relacionamento. Ele é meu pai, sabe? Às vezes a gente é defraudado porque nós temos a nossa visão de pai de pessoas terrenas que falham, né? Mas o nosso pai, ele é perfeito. O Pai Celestial, ele é perfeito. Sinais de pessoas que confiam em Deus e não no próprio braço. Humildade verdadeira. Reconhecimento de quem é em Deus. Não com autocomiseração e não com arrogância, soberba e orgulho. Mas com verdade. Humildade segundo Cristo nos ensinou. Perseverança na adversidade. Mesmo sendo difícil. A luta está pesada aí, meu irmão. Está doendo. Está machucando.
Eu não tenho a coragem de orar e falar, Senhor, cessa a luta, assim, sabe? Não. Mas a gente pode orar, Senhor, se for da tua vontade, passa o cálice desse irmão, mas de qualquer forma, segura na mão dele para passar por esse vale, abre o mar se for preciso, mas em todo o tempo, que ele sinta a tua presença e passe por isso. Porque aqui vai doer, vai ser difícil, mas nós vamos passar, olhando para Cristo. Só que se nós tentarmos passar na força do nosso braço, a gente não vai ter essa paz. E aí a gente vai querer resolver. E aí vai doendo mais, que vai tendo orgulho, e vai brigando, e vai... A gente é mau, irmãos. Mas que bom que Deus é bom. Que bom que Ele morreu por nós. Que bom que Ele nos ama incondicionalmente. Porque nós não temos condição de amá-lo igual. Que bom. Sinais de pessoas que confiam em Deus. Descanso da mente e do coração. Um coração perdoador e obediente. Perdão não é sentimento, é ordenança. E assim nós seguimos. Em Efésios 2, 8 e 9, já estou encerrando. Efésios 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Nossa, hoje na escola bíblica, quem estava aqui, o pastor falou. A gente estava conversando, né? E muitas vezes a gente falou, nossa, a fé deveria ser o nosso argumento mais firme. Mas é o que a gente mais fica com o pé atrás, porque é difícil de defender a fé. Mas a fé não se defende, fé é fé. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é nada que a gente possa fazer que nos garante essa salvação. É presente de Deus. Não precisa abrir, mas os livros de Romanos que temos estudado, principalmente o livro de Romanos 3, o capítulo 3 diz que não existe um justo sequer. Todo mundo é pecador. E não é uma coisa muitas vezes aparente, porque a nossa capa pode mostrar que não somos pessoas ruins. Mas ele é tão bonzinho, ele não pisa no calo de ninguém, ele não faz nada de errado. Mas em Romanos 3 está falando da condição interior do ser humano, que automaticamente não tende a confiar em Deus, mas sim em si mesmo. Essa autoconfiança é uma expressão do afastamento de Deus, porque substitui a dependência de Deus pela confiança no próprio mérito, no próprio entendimento ou na própria justiça. Irmãos, nós falhamos tantas vezes porque nós não percebemos que falhamos. A gente acha que está tudo bem porque está tudo controlado ali. Mas hoje o Senhor nos chama a nos arrepender dessa autoconfiança, desse próprio braço e trazer uma realidade de descanso em Deus. Para fechar, eu queria ler com os irmãos Salmos 57. Salmos 57. Salmos 57. Salmo 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Só um parênteses, quem escreveu isso daqui, essa oração, é de Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, sim, mas era um homem que pecou também. Fez coisas ruins, mas tinha consciência de que era perdoado por Deus. Versículo 2: clamei ao Deus Altíssimo, a Deus que por mim tu executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada é a língua deles. Mas seja exaltado, ó Deus. Acima dos céus e em toda a terra brilha a tua glória.
Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira, harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Irmãos, Davi estava passando por apuros. Aqui, estudos dizem que ele estava escondido em uma caverna, fugindo de Saul. Deu ruim lá. Ele estava abatido, estava angustiado, estava com medo. Mas ele não confiou no seu braço, por isso que ele não caiu, por isso que ele não desistiu, porque ele declara que firme estava o coração dele em Deus. Mesmo nas lutas, nas angústias, o meu coração está firme em Deus. Cantarei e entoarei louvores, porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Deus é. Se eu sei quem Deus é, eu não preciso desistir por causa dos problemas. Se eu sei quem Deus é, eu não preciso me fazer de forte quando eu não sou forte. Se eu sei quem Deus é, eu não preciso manter o meu orgulho. Se eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pecador, mas eu sou justificado pela fé na obra de Cristo na cruz. Nós somos justificados e nós precisamos crer nisso. E quando cremos, as nossas atitudes mudam. Não porque somos bons, mas porque estamos sendo aperfeiçoados em Deus. É por isso que estamos aqui. É por isso que caminhamos há 6 anos, mais de 6 anos, porque nós somos ruins pecadores, mas entendemos que seguimos para o alvo que é Cristo, sendo sustentados por Cristo, que é o cabeça da igreja. Somos corpos uns dos outros e faz bem estarmos aqui, porque nós nos suportamos em amor. E aí, quando isso se torna uma realidade no nosso coração, nós podemos orar como Davi orou, dizendo: a situação está ruim, eu estou mal, eu estou sendo perseguido, está ruim para o meu lado, mas o meu coração está firme em Deus, porque eu sei quem Deus é. Eu não vou ser um fariseu que vai estar orando: Senhor, olha como eu sou bom, olha como eu fiz isso, olha como eu fiz aquilo. Eu vou estar que nem um publicano, esmurrando o peito, dizendo que é pecador, podendo até admitir que a alma está abatida, que você está mal, mas que a sua fé não está na situação que você está passando, mas está em Deus. É isso que o Senhor nos chama essa manhã, para isso, para essa reflexão, que possamos nos arrepender das nossas próprias mazelas, sabe? Da nossa autocomiseração, do nosso medo, e possamos caminhar com alegria. E a alegria não é momentânea, passageira. A alegria é firmada em Deus, na rocha firme, independente das circunstâncias. Se você puder, nesse momento, abaixar suas cabeças e colocar o seu coração diante de Deus. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, dizendo que o Senhor é bom e que nós somos maus e pecadores, ó Pai. Nos perdoa por tanta incredulidade. Nos perdoa, Senhor, por tanta arrogância muitas vezes. Nos perdoa por tanta soberba. Nos perdoa por tanta miséria. Mas obrigado, porque o Senhor nos perdoou na cruz já, Pai. Nós temos a certeza que isso é real. Nós estamos aqui não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor já fez. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Jesus, por me aceitar como eu sou e por, durante a caminhada, mudar esse como eu sou, para que eu seja glorificado em Ti, Senhor. Senhor, obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Meu irmão, nessa manhã o Senhor está dizendo que Ele te ama. E não sou eu que estou falando, é o que a palavra diz, Ele te ama.
Ele morreu na cruz por nós. Mas Guilherme, eu sou tão mau, sou tão pecador. É isso mesmo. Esse é um passo, é o reconhecimento. Deus nos amou incondicionalmente. Nós somos gratos pelo teu amor, ó Deus. E queremos te engrandecer nessa manhã, Senhor. Aleluias. Declarando que o Senhor é engrandecido, ó Pai. Se você quiser se colocar de pé para adorar junto conosco. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, meus laços, Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. A igreja cante, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor, aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. A igreja declare, aleluia. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Tempo precioso de palavra. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que nós ouvimos aqui nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos conduzir a te adorar, Senhor. Nos conduzir a te agradecer, Senhor. Por nos conscientizar da verdade do teu evangelho, da verdade que é o Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Amados, nós vamos dar continuidade. Nesse momento a gente vai falar um pouco, né, como estamos completando 6 anos, né, é o aniversário da nossa comunidade, e a gente vai falar de algumas coisas aqui. Eu vou passar para a pastora Maísa, ela vai falar do ministérios ao qual essa comunidade atua hoje, seus líderes. Amém. A paz do Senhor Jesus. Muita gente preciosa aqui, né? Alguns que eu estou vendo pela primeira vez. O pastor Fábio, você viu ali nosso casal abençoado ali no fundo?
Gê, feliz de te ver, viu? Muito bem-vinda, viu? José também. Eu falei assim porque eu fico procurando o nome, porque tem vários. Ele é muito conhecido, né? Aqui na cidade, diz que cada lugar o pessoal chama ele de um jeito, né? Mas é uma bênção, glória a Deus, por cada vida que o Senhor traz aqui, porque nós sabemos, temos a certeza que é Ele que traz, né? E se Ele traz é porque são amados do Senhor. Se o Senhor os ama, nós também amamos, mesmo que não tenhamos tanta intimidade ainda, né? Mas todos são bem-vindos, para voltarem sempre que quiserem. A gente está pegando esse momento porque, geralmente, todo fim de ano, início de ano, a gente se reúne com a igreja, com os irmãos, com líderes, para avaliar e ver aquilo que a gente... os serviços, né, que nós prestamos aqui como igreja, como aconteceu durante o ano, que precisa ser ajustado, porque nós não somos uma igreja engessada, nós somos uma igreja viva, onde o Espírito Santo de Deus é quem governa, né, é quem conduz todas as coisas. Portanto, a gente senta junto e a gente ouve, né, o que Deus está falando com cada um, o que a gente entende que precisa ser ajustado. E nós temos aqui dentro, não vamos falar de todos os ministérios, mas especificamente de um ministério muito importante para a igreja, que sem ele não haveria igreja, que é família, né? É o ministério da família, que começa nas nossas casas, né? Onde nós exercemos ali a missão de sermos esposos, esposas, de sermos pais, mães, de sermos filhos, porque até os filhos têm responsabilidade dentro da família. Isso deve ser transmitido a eles. Por isso nós temos aqui um ministério que cuida dos nossos filhos, né? Que participa dessa missão que vocês viram aqui no momento da consagração. A igreja também participa, né, deste crescimento, dessa missão de Deus, de sermos igreja, de apresentarmos não com palavras, mas com vivência, com essa unidade familiar que é ser igreja, da qual nós desejamos transmitir, sim, como nós nos empenhamos aqui no momento da consagração em dizer, transmitir Cristo, a vida de Cristo, não com aquilo que a gente fala no microfone, porque isso é muito fácil, mas com aquilo que a gente está vivendo, né? Desde quando o Senhor nos chamou para ser uma comunidade aqui, e eu falo aqui não especificamente de um lugar físico, como já foi falado, mas este lugar de comunhão, este lugar de unidade em Cristo, onde todos estão buscando um mesmo Senhor. Algo que o Senhor, a todo tempo, e eu não vou deixar de repetir enquanto o Senhor me permitir, é que a missão que o Senhor nos entregou de levar o Evangelho faz parte dessa missão, tanto quanto a gente falar a respeito do Evangelho, né? A igreja que nós estamos sendo, não tem tanto a ver com aquilo que a gente faz, mas com quem nós somos, né? Então, essa experiência de viver igreja, de tudo aquilo que eu não preciso repetir, que já foi pregado aqui. E que o Senhor nos ajude, continue a trabalhar em nós para que a gente cresça nessa compreensão do que é ser corpo, do que é ser família de Cristo. Amém? E Ele é o cabeça, aquele que está nos conduzindo, nos aperfeiçoando, nos ensinando. Nesse ministério da família, nós temos aqui o trabalho com os homens, que esse ano ainda não iniciou, mas eu creio que vai sair, né? Eles vão se organizar aí para terem os seus encontros, onde juntos eles podem compartilhar das suas dificuldades dentro daquilo que o Senhor entregou para eles dentro da família. Temos o encontro de mulheres que aconteceu no último domingo, que foi uma bênção, né?
A G esteve aqui com a gente também, outras mulheres, todas são bem-vindas. A gente senta, a gente compartilha das dificuldades na nossa missão de ser mãe, de ser esposa, de ser uma mulher neste mundo que está muito desafiador, diga-se de passagem, né? Está muito difícil a gente ser quem Deus nos fez para ser, porque lá fora a gente está sendo bombardeado de uma pressão para que a gente se torne algo que Deus não nos fez para ser. E eu não preciso explanar sobre esse assunto, mas a gente tem esse lugar juntas aqui, para a gente olhar para a palavra e entender de Deus o nosso papel como mulheres. Amém? E vocês todas são bem-vindas. Nós temos aqui hoje a Maiara e a Carol, que eu solicitei o apoio delas aqui na organização desse encontro de mulheres. Se vocês quiserem ficar de pé ou vir aqui na frente, não sei. É só para identificar, tá? Tem a Carol e a Maiara, que estão nos apoiando aqui mais diretamente. Tem um grupo de irmãs que nos apoiam sempre, a Dona Rai, a Ana Paula, outras irmãs, eu não vou lembrar o nome de todas agora, mas especificamente elas duas vão estar nos apoiando na questão da organização dos encontros de mulheres. Temos o Ministério Infantil, que nesse ano estará atuando com crianças do Infantil 1, que é dos 3 aos 6 anos, e o Infantil 2, dos 7 aos 10 anos, que seria a liderança da Tati, que não está aqui presente, que eu acho que ela está trabalhando hoje, né? Da irmã Tatiane, juntamente com a Sabrina, que é essa mãe linda aqui, que veio aqui na frente quase agora, a Tainá, que eu acho que não está aqui, né? A Sandrinha também, que está ali em pé, tá nos apoiando nesse trabalho, com essas crianças. E tem os professores, né, mas mais diretamente seriam essas pessoas. E o que a gente organizou para esse ano, gente, que é importante vocês saberem, no intermediário entre o Ministério Infantil e os adolescentes, nós teremos um trabalho específico com juniores, que é a criança que já não se sente mais tão criança assim, mas que ainda não é adolescente, e eles estão procurando quem eles são, né? E a gente precisa dar essa atenção para essa fase da vida deles, ajudando, né, dando a mão para que eles passem por esse processo com a sua identidade firmada. E quem vai estar nos apoiando nesse trabalho vai ser o irmão Adriano e a Carol. O Adri está aí, Carol? Está lá embaixo? Mas vem você aqui, porque senão o pessoal não... É rapidinho, tá? Então, o Adriano e a Carol, crianças que completaram 9 anos, que estão para ir para os 10, mas já fizeram 9, né? Estão caminhando para os 10 anos, até as crianças de 11 anos que estão indo para os 12 anos, eles que vão estar nos apoiando com o trabalho com elas. Depois eles estão se organizando, né? Eles vão poder falar com os pais, né? Para poder apresentar aí qual é a proposta. Seria interessante fazer isso desse trabalho junto com essa faixa etária, tá bom? E aí é importante que os pais deem apoio, né? Então, assim, sim, confiem no trabalho, né? Como a gente falou aqui na apresentação do Natan, esse é o papel da igreja, contribuindo, dando apoio para poder ajudar os seus filhos diante de desafios que vão começar a acontecer e que vocês não vão ter controle. E que vocês vão ter outras pessoas para poderem estar aconselhando e conduzindo. Por isso que é tão importante esse trabalho e apoio de vocês, pais. Fiquem ainda por aí. Posso falar? Pode. Acontece algo que eu acho que é relevante falar, gente, que chega uma fase, começa aqui, nessa fase, em que os filhos, eles precisam criar a identidade deles. Eles estão querendo saber quem eles são. E não é por mal. Eu tenho 2 filhos que já passaram pela adolescência. Um saiu quase agora, que é o Isaac e o Vinícius.
Vinícius já saiu, já está até casado com uma moça linda também, que também é uma jovem, minha outra filha. Chegou nessa fase, eles que precisam, eles estão procurando entender quem eles são, porque eles já estão percebendo que eles são um indivíduo. E a igreja tem esse papel de tratar eles, não como eu falo, o Davi para nós, ele é filho do Adriano e da Carol, mas ele é o Davi. E muitas vezes as crianças que nascem na igreja, elas ficam perdidas, porque elas sempre são vistas como filho de fulano e ciclano, sabe? Mas a gente precisa olhar para eles e mostrar para eles que nós os vemos, sabe? Que eles são importantes aqui. E é por isso que a gente está dando atenção para esses ministérios, mas a gente precisa do apoio dos pais, entendeu? Por quê? Porque eles vão querer se afastar de vocês, gente. E não é por mal, eles precisam disso. Eles precisam ter um espaço para eles olharem para eles e verem que eles são capazes de viver, de existir. Porque vai ter um momento em que eles vão precisar disso. E a gente não vai estar com eles todo o tempo. Então, é muito importante que bom que vocês têm a igreja. São pessoas de confiança, sabe? Para segurar na mão deles. Porque se eles não encontrarem aqui, eles vão buscar lá fora, vocês podem ter certeza. Tá? Então, vamos dar as mãos juntos e vamos trabalhar, né, para que o que o Senhor nos entregou aqui, essa missão, possa começar dentro das nossas casas, das nossas famílias. Tá bom? Então, um incentivo aí para que vocês, pais, possam nos apoiar nesse trabalho, por amor à vida dos filhos de vocês, que, antes de ser filhos de vocês, eles pertencem ao Senhor. Tá bom? Então, é necessário que a gente ensine vocês, pais, a respeitarem o espaço dos filhos de vocês, porque eles são indivíduos, são vistos pelo Senhor, são amados pelo Senhor, e eles precisam também receber a mensagem do Evangelho. E muitas coisas dificuldades que eles passam, não vai ser os pais que eles vão, como é que eu posso dizer, que eles vão desejar ser ouvidos, eles querem entender quem eles são. E os pais, muitas vezes, eles vão encontrar esse limite, sabe? Não é por causa dos pais, é alguma necessidade deles mesmos, mas a gente tem aqui pessoas que podem auxiliar, tá bom? Então, a gente tem, depois dos juniores, os adolescentes, que aí vão sair dali dos 11 para os 12 anos e vão ser acompanhados pelo Jonathan e a Aline. Jonathan, você pode ir. É só mesmo para ficar identificado. Então, 11 para 12 anos, até os 17 para 18 anos. Então, completou 17, está na casa ali, indo em direção aos 18. O Jonathan e a Aline, que a maioria sabe quem é, né, a esposa dele, vão estar fazendo um trabalho que também depois a gente ainda vai ter a nossa reunião junto com vocês novamente, né, porque eles ganharam o nenê recentemente. Vão estar apresentando para os pais aí qual é a proposta, tá? E passou aqui dos 17 para o 18, já entra na idade dos jovens, até os 29 e 30 anos, que seria o Gui e a Maiara. Guilherme e a Maiara vão estar liderando o Ministério de Jovens. É um trabalho de pastoreio, gente. Eles estão nos auxiliando no pastoreio. É o que a Bíblia fala de um cuidar dos outros, né? Esse serviço mútuo de cuidado. Então, está aqui, passou dos 17 anos, está indo para os 18, eles vão ser os líderes de vocês. Beleza? É isso, gente. Gente, eu quero chamar também aqui a equipe do Ministério Infantil. Quem é do Ministério Infantil, os professores, podem vir, por favor, para que a igreja veja como esse trabalho começa desde o berçário e vai até a idade, né, já dos jovens adultos, né? E a importância, né, para vocês verem quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho. Então, gente, Ministério Infantil, falta algumas pessoas. Falta algumas pessoas, mas é importante vocês verem como tem gente disposta a cuidar.
Isso para que vocês vejam o nosso tá. papel na prática, né? Não é pastores, é uma pessoa líder apenas que conduz, é um grupo de pessoas. A Aline Esse também. grupo de pessoas tem o desejo de servir. São todos voluntários, né? Todos nós somos voluntários e nós servimos a comunidade. Foi. E cada um. A Ceissa também, bem Ceicinha. Tem alguns envergonhados aqui. Não, acho que eles não sabem que é para vir mesmo. Os professores. Isso, ótimo. Então, olha que grupo, né? Que grupo bonito, belo, coeso. E essa é a proposta. Então, igreja, isso aí são tudo pessoas que estão dispostas aí a servir. E a gente agradece pela disposição do coração de vocês, pelo desejo que vocês têm de servir, de glorificar a Deus com aquilo que Deus tem dado a vocês. Amém? Então, eu só queria fazer essa ênfase para que a igreja veja, porque o trabalho é grande e assim a gente tem, graças a Deus, um grupo bem empenhado. Amém? Quer finalizar? Sim. Bom, acho que na prática a gente está provando em nós mesmos, né, aquilo que a gente profere numa consagração, né, que é esse cuidado da igreja mútuo com a família, né. Então, a gente costuma falar que as crianças, elas não estão aqui só para ficar sendo cuidadas enquanto os pais cultuam, não é essa a nossa visão. Desde o bebê que nasceu, a gente tem um olhar para ele como alguém que o Senhor fez e que é uma oportunidade que nós temos de semear o Evangelho na vida dessas crianças. E a gente quer fazer isso com a maior dedicação possível. Envolve recursos humanos e glória a Deus, porque são pessoas preciosas e confiáveis que nós temos aqui, que são provadas, não é qualquer pessoa que a gente entrega aos nossos filhos, né? E, enfim, estamos aqui juntos, irmãos. Crescendo juntos. Obrigado, viu, por terem vindo. Pode continuar, mano. Também, uma novidade é que a gente está o Ministério de Eventos, né? Então, nós temos uma programação que nós mandamos no grupo essa semana para o ano todo. Não sei se vocês viram, já para vocês programarem na agenda lá, tá bom? Porque são eventos que vão ser importantes para nós, como igreja. Encontros de casais, encontros de mulheres, encontros de homens. Sim, o evento da igreja, tem noite da pizza, tem o encontrão, tem muita coisa legal aí para esse ano que é importante. Quem está na coordenação, aí, na organização, então, quando ela vai contar com o apoio de muitas pessoas aí, a Maiara e Guilherme, tá bom? Eles estão responsáveis aí pelos eventos da igreja, tá bom? Amém. Uma informação útil para a mulher. Eu encontrei uma tarraxa de brinco, então, se você perdeu, tem aqui, viu? Pode vir pegar. Bom, queridos, nesse momento agora, a gente já está caminhando para o final, mas como é aniversário da igreja, o pessoal de eventos, aí, a Maiara e o Gui, eles prepararam um vídeo, né, com depoimentos de irmãos, né, que vão falar. Infelizmente, a gente está com uma televisão com problema, então, se por acaso você não conseguir ver ou ouvir direitinho, depois a gente se compromete a mandar esse vídeo, né, Maiara? Nos grupos para vocês verem, tá bom? Mas eu creio que foi montado com muito carinho aí. Vamos ver, tá bom? Quer falar alguma coisa, Maiara, antes? Não? Então vamos seguir com o vídeo. Que Deus tem feito na minha vida e estar como igreja, como irmãos, e hoje Te abençoo, irmã preciosa. Casa dos Filhos representa uma parte de uma história que Deus tem feito na minha vida e estar como igreja, como irmãos, e hoje a gente está aqui nesse espaço.
e a missão de continuar pregando e anunciando esse evangelho. Então não somos uma igreja apenas interna local, mas somos uma igreja que foi chamado também para fazer o ID. Isso é Casa dos Filhos para mim. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. A Casa dos Filhos para mim significa não andar sozinha. Significa reconhecer que eu não sou, que Cristo é, que todos nós juntos somos igualmente alcançados pela graça do Senhor, né? E de mãos dadas nós caminhamos, olhando para Ele, nos incentivando uns aos outros, né? E é um lugar onde Cristo é o cabeça. E todo o resto é corpo. Todos os demais são corpo, né? E Ele é a nossa rocha, né? Onde nós temos aprendido. É um lugar de aprendizado, né? É um lugar de cura para mim. É um lugar de comunhão. É uma família, onde servimos uns aos outros com os dons e talentos que o Senhor distribuiu a cada um. Amém? E o único que é glorificado é o Senhor Jesus Cristo.